O ar dentro da sua casa é denso, quase sólido, uma mistura de fumaça velha, suor humano e o cheiro azedo de cabras que dormem do outro lado de uma parede de pedra tão fina que você ouve cada respiração delas. O Talmud registra receitas médicas da época que incluem colocar cinza de ossos queimados misturada com gordura de cabra sobre feridas abertas. Se a doença não te matava, o tratamento tinha boas chances de acabar o serviço. A lepra, que na Bíblia não se refere necessariamente à hanseníase moderna, mas a uma variedade de doenças de pele, era o pesadelo máximo, não pela dor, mas pelo isolamento. Levítico 13 e 14 estabelecem regras claras. O doente deve morar fora do acampamento, deve rasgar as vestes, cobrir o lábio superior e gritar impuro, impuro sempre que alguém se aproximar. Visualize isso. Você não só está doente, você é obrigado a anunciar sua própria contaminação, a gritar para o mundo que ninguém deve chegar perto de você. O estigma era tão absoluto que a cura da lepra por Jesus não era apenas um milagre médico, era uma restauração social completa. O leproso curado podia voltar para casa, podia abraçar os filhos, podia entrar no templo, podia ser gente de novo. Mas aqui está algo que vai te pegar de surpresa. Com toda essa precariedade, casas de lama, comida escassa, doença por todo lado, essas pessoas tinham uma estrutura social e comunitária que faria muita metrópole moderna parecer deserta. A solidão, que hoje é considerada uma epidemia global, praticamente não existia. E o motivo era simples: a arquitetura. As casas de uma aldeia galileia não eram construídas separadas, cada uma no seu terreno, com cerca e portão. Elas eram grudadas umas nas outras ao redor de um pátio central compartilhado. 3, 4, 5 casas de uma mesma família ampliada abriam suas portas para o mesmo pátio. Avós, tios, primos, sobrinhos, todos vivendo a menos de 10 passos uns dos outros. O pátio era a cozinha coletiva, o parquinho das crianças, o salão de festas e o tribunal de disputas familiares. Não existia privacidade, mas também não existia abandono. Ninguém envelhecia sozinho. Ninguém criava um filho sem ajuda. Ninguém sofria sem testemunhas. Quando Jesus fala em amar o próximo, a palavra ganha um peso diferente quando você percebe que o próximo era literalmente a pessoa que morava a 3 metros da sua porta, que ouvia sua família discutindo, que sabia o que você comia e o que faltava na sua mesa. E nesse pátio, no centro de tudo, ficava o forno comunitário. Uma estrutura de barro em formato de cúpula, chamada de tabum, onde as mulheres da família se revezavam passar o pão do dia. Pensa na cena. 4 da manhã, o céu ainda escuro, 3 ou 4 mulheres ao redor do forno, o calor das brasas iluminando seus rostos enquanto amassam a farinha e contam as novidades do dia anterior. Era ali que as decisões familiares realmente eram tomadas. Não pelo patriarca sentado em sua cadeira, mas pelas mulheres ao redor do forno, antes do sol nascer. Se você está entendendo que a vida naquela época era infinitamente mais dura e ao mesmo tempo mais conectada do que a nossa, deixa o like agora. Porque esse vídeo levou semanas de pesquisa e cada like ajuda ele a chegar a mais gente que precisa ver isso. Agora, vamos sair da casa e pisar na rua. E quando eu digo rua, esqueça qualquer imagem de calçamento ou asfalto. Em uma aldeia comum como Nazaré, que na época de Jesus tinha entre 200 e 400 habitantes no máximo, as ruas eram trilhas de terra batida entre as casas, estreitas o suficiente para 2 pessoas passarem se espremendo. Quando chovia, essas trilhas viravam rios de lama misturada com dejetos de animais. Quando não chovia, viravam nuvens de poeira que grudavam na pele, nos olhos, nos pulmões. É por isso que lavar os pés era tão importante na cultura judaica. Não era ritual simbólico, era higiene básica.
Seus pés eram a parte mais suja do seu corpo em qualquer dia normal, cobertos de lama, esterco e poeira. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos na última ceia, em João 13, ele estava pegando a tarefa mais nojenta e mais servil da casa, o trabalho que cabia ao escravo mais baixo na hierarquia doméstica, e fazendo com as próprias mãos. A mensagem não era gentil, era brutal. Era o equivalente a um rei se ajoelhar e limpar o banheiro de um empregado. Mas nem tudo era aldeia pequena e poeira. 2000 anos atrás, a terra de Israel tinha cidades que pulsavam com uma energia que rivaliza com qualquer centro urbano moderno. E nenhuma cidade era mais impressionante do que Jerusalém. Se você viesse do interior da Galileia, como a maioria dos discípulos de Jesus, a visão de Jerusalém era algo que você nunca esqueceria enquanto vivesse. A cidade ficava no topo de uma elevação, cercada por vales profundos em 3 lados: o Vale do Cedron a leste, o Vale de Inom ao sul e o Vale do Tiropeão a oeste. Era uma fortaleza natural, e sobre essa fortaleza, Herodes, o Grande, tinha construído algo que desafiava a razão. O Templo de Jerusalém, reconstruído por Herodes a partir de 19 a.C., era um complexo tão massivo que cobria uma área equivalente a 27 campos de futebol. As pedras da base pesavam até 570 toneladas, mais pesadas que qualquer bloco usado nas pirâmides do Egito. Algumas delas medem 12 metros de comprimento por 3 de altura. E foram colocadas ali sem guindaste, sem motor, sem nenhuma tecnologia que nós saibamos replicar com facilidade hoje. O historiador Flávio Josefo, que viu o templo com os próprios olhos antes de sua destruição em 70 d.C., escreveu que a fachada era coberta de placas de ouro tão grossas que, ao nascer do sol, quem olhava de frente era obrigado a desviar os olhos, como olhar diretamente para o sol. Peregrinos que vinham do interior e viam aquilo pela primeira vez caíam de joelhos, não por devoção, por choque. E Jerusalém, durante as festas de peregrinação, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, se transformava numa loucura. A população da cidade, que normalmente girava em torno de 40 mil pessoas, explodia para 200 mil, talvez até 300 mil durante a Páscoa. Flávio Josefo relata que em uma única Páscoa, 250 mil cordeiros foram sacrificados no templo. 250 mil. Tenta processar esse número. São milhares de animais sendo degolados, esfolados e queimados em um único dia. O sangue escorria por canais esculpidos na pedra do altar e desaguava no Vale do Cedron. O rio ficava vermelho. O cheiro de sangue, carne queimada e incenso subia como uma nuvem densa sobre a cidade inteira. Alguns historiadores descrevem que era possível sentir o cheiro do templo a quilômetros de distância. Os peregrinos dormiam em tendas improvisadas fora das muralhas, nos olivais, nos vales ao redor. A cidade não tinha infraestrutura para receber tanta gente. Era caótico, barulhento, sujo e, para quem vinha de uma aldeia de 200 pessoas, absolutamente esmagador. Imagine Pedro, André, Tiago e João, pescadores de uma vila no interior da Galileia, entrando nesse caos pela primeira vez. O som de milhares de vozes em aramaico, grego, latim, comerciantes gritando preços, sacerdotes em vestes brancas subindo as escadarias do templo, soldados romanos em armadura vigiando de torres estratégicas. Era o ponto onde o céu e a terra se encontravam. Pelo menos era o que todo judeu acreditava. E era exatamente ali, nesse epicentro de poder religioso, político e econômico, que Jesus escolheu virar mesas. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre Jerusalém. Por baixo de toda aquela grandiosidade, a desigualdade era obscena. Escavações na parte alta da cidade, o chamado bairro Herodiano, revelaram mansões com pisos de mosaico, paredes pintadas com afrescos no estilo romano, banheiras rituais privativas e até piscinas internas. Essas eram as casas da elite sacerdotal,
os saduceus, as famílias dos sumos sacerdotes, os grandes comerciantes do templo. Enquanto isso, a menos de 800 metros de distância, na parte baixa da cidade, famílias inteiras se amontoavam em cômodos de 3 metros por 3, dividindo espaço com ratos e baratas, sem acesso à água limpa. Jesus conhecia essa geografia. Quando ele denuncia os fariseus em Mateus 23 por devorarem as casas das viúvas, ele não está usando linguagem figurada. Ele está descrevendo um sistema real onde a elite religiosa explorava os mais vulneráveis através de taxações do templo, dízimos obrigatórios e um monopólio sobre o comércio de animais para sacrifício que inflacionava os preços até um ponto criminoso. Um par de pombas, o sacrifício mais barato, permitido para os mais pobres, chegou a custar no Templo de Jerusalém o equivalente a 2 dias de trabalho. O próprio sacrifício dos pobres tinha virado ferramenta de extorsão. Quando uma sociedade usa a religião para sugar os recursos dos mais fracos, quanto tempo até que o edifício inteiro venha abaixo? Em 70 depois de Cristo, Jerusalém recebeu sua resposta. Mas isso é outra história. Agora vamos falar sobre algo que moldava cada segundo da vida daquela época e que hoje quase desapareceu: o trabalho manual. 2000 anos atrás, você era o que suas mãos faziam. Não existia emprego abstrato, não existia escritório, não existia trabalhar com ideias. Você era agricultor, pastor, pescador, carpinteiro, oleiro, curtidor, tecelão ou, no fundo da escala social, diarista. E cada uma dessas profissões era um castigo físico. Vamos pegar a mais comum: agricultor. 80% da população vivia da terra. Você acordava antes do sol, pegava um arado de madeira puxado por um boi, se tivesse um boi, porque muitos aravam na força do próprio corpo, e rasgava a terra pedregosa da Judéia por horas seguidas. A terra de Israel não é a planície fértil do Egito. É cheia de pedras, morros, calcário. Cada hectare precisava ser limpo de pedras manualmente antes de plantar. Essas pedras eram empilhadas nas bordas do terreno, formando muros baixos que até hoje marcam a paisagem. Quando Jesus conta a parábola do semeador em Mateus 13, a semente que cai na pedra, a que cai entre espinhos, a que cai em terra boa, ele não está inventando cenários. Ele está descrevendo literalmente o que qualquer agricultor via todo dia: terra pedregosa, espinheiros e de vez em quando um trecho de solo que realmente produzia. Se você acredita que entender o contexto real transforma a forma como a gente lê a Bíblia, comente: contexto é tudo, porque esse nível de detalhe muda cada parábola, cada milagre, cada conversa. E agora vamos para uma profissão que toca diretamente na vida de Jesus: carpinteiro. Ou melhor, a palavra grega usada nos evangelhos é tekton, que não significa exatamente carpinteiro como imaginamos. Um tekton era mais do que isso. Era um construtor. Alguém que trabalhava com madeira, mas também com pedra, que fazia portas, arados, jugos para bois, molduras, vigas de teto, e que, quando necessário, ajudava a erguer paredes. A madeira era escassa na Judéia. As grandes florestas ficavam no Líbano, e importar cedro de lá era coisa de rei, não de aldeão. Então, o tekton local trabalhava com o que tinha: oliveira, sicômoro, acácia. Madeiras duras, difíceis de cortar, que exigiam ferramentas afiadas e braços fortes. Jesus trabalhou nessa profissão provavelmente dos 13 aos 30 anos. 17 anos carregando vigas, cortando troncos, encaixando juntas. Suas mãos não eram as mãos suaves que a arte renascentista pintou. Eram mãos calosas, arranhadas, com lascas de madeira cravadas sob as unhas. Quando ele pegou um chicote de cordas e expulsou os cambistas do templo, não era um intelectual indignado. Era um trabalhador braçal com 17 anos de força física acumulada. E aqui está outra profissão que aparece o tempo todo nos evangelhos e que revela muito sobre a vida da época:
pescador. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores no Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, com 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. A pesca era feita à noite, quase sempre. Os peixes subiam para águas mais rasas no escuro, e as redes eram lançadas entre o pôr do sol e o amanhecer. Os pescadores passavam a noite inteira em barcos de madeira de 7 a 8 metros de comprimento. E em 1986, um desses barcos foi encontrado no fundo do lago, preservado na lama por 2000 anos. Ele tinha exatamente as dimensões que os textos descrevem e comportava entre 5 e 10 pessoas. A pesca noturna significava trabalhar em escuridão quase total, com frio. A temperatura sobre o lago à noite caía para 6 ou 7 graus. E com o risco constante de tempestades repentinas. O Mar da Galileia é cercado por colinas, e ventos fortes descem por esses desfiladeiros sem aviso, criando ondas de até 2 metros em minutos. Quando os evangelhos descrevem os discípulos em pânico durante uma tempestade, não são marinheiros inexperientes, exagerando. São profissionais do lago que reconheciam quando uma tempestade era perigosa de verdade. E depois de uma noite inteira de trabalho, o pescador voltava à terra para o segundo turno. Limpar as redes, consertá-las, salgá-las para não apodrecer e preparar o peixe. Salgar, secar e vender no mercado antes que estragasse sob o sol. Não existia refrigeração. Cada peixe era uma corrida contra o tempo e as bactérias. Mas o que separava verdadeiramente aquele mundo do nosso, mais do que a tecnologia, mais do que a medicina, mais do que o conforto, era algo invisível que controlava cada aspecto da vida. A pureza ritual. E se você não entender esse conceito, você vai ler o Novo Testamento inteiro sem entender metade do que está acontecendo. 2000 anos atrás, o universo era dividido em 2 categorias absolutas: puro e impuro. Não era questão de higiene, embora tivesse consequências higiênicas. Era uma questão cosmológica. Certas coisas, pessoas, lugares e momentos eram sagrados, limpos, aceitáveis diante de Deus. E outras estavam contaminadas por impureza, uma espécie de poluição espiritual que se espalhava pelo contato como um vírus invisível. Tocar um cadáver te tornava impuro por 7 dias. Tocar alguém que tocou um cadáver te tornava impuro até o anoitecer. Comer carne de porco, camelo, coelho ou qualquer animal que não tivesse casco fendido e ruminasse, impuro. Ter qualquer tipo de fluxo corporal, sangue, sêmen, pus, te tornava impuro por períodos que variavam de um dia a semanas. E enquanto você estivesse impuro, não podia entrar no templo, não podia participar de refeições comunitárias, não podia tocar em outra pessoa sem contaminá-la. Isso não era teoria. Isso era o código operacional da sociedade inteira. E agora releia os evangelhos com essa lente. Jesus toca um leproso. Escândalo. Jesus é tocado por uma mulher com hemorragia. Contaminação automática. Jesus come com cobradores de impostos e pecadores. Poluição ritual completa. Cada milagre, cada gesto, cada refeição de Jesus era uma declaração política e teológica contra um sistema que excluía os doentes, os pobres e os marginalizados da presença de Deus. Ele não estava apenas curando, estava demolindo fronteiras. E essa é apenas a superfície. Porque o que acontecia dentro dos muros do templo, nos bastidores do poder religioso, nos rituais que ninguém via, isso vai te chocar de uma forma que você não espera. Vamos entrar no templo, não pela porta da frente, pela porta dos fundos, pelo lado que os peregrinos nunca viam. Porque o templo de Jerusalém não era apenas um lugar de oração, era uma máquina econômica, política e religiosa tão sofisticada que faria qualquer corporação moderna parecer amadora. O templo empregava, segundo Flávio Josefo, mais de 18.000 trabalhadores durante o período de construção e reforma sob Herodes. 18.000.
E quando a reforma finalmente terminou, ironicamente, apenas 6 anos antes da destruição total em 70 depois de Cristo, a elite sacerdotal ficou tão preocupada com o desemprego em massa que começou a pavimentar as ruas de Jerusalém com pedra branca, só para manter os trabalhadores ocupados. Mas os empregos permanentes do templo eram outra coisa. Havia turnos de sacerdotes, 24 divisões, cada uma servindo 2 semanas por ano. Havia levitas que cuidavam da música, dos portões, da limpeza. Havia açougueiros especializados que sabiam degolar um animal em um único corte preciso, porque a lei exigia que a morte fosse rápida e que o sangue escorresse completamente. Havia inspetores de animais que examinavam cada cordeiro, cada pomba, cada cabra antes do sacrifício para garantir que não tivesse nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhuma fratura, nenhum pelo fora do lugar. Um animal rejeitado significava dinheiro jogado fora para o peregrino que tinha viajado dias para trazê-lo. E é exatamente aí que o sistema ficava perverso, porque o templo não aceitava qualquer animal. E os inspetores, que respondiam diretamente às famílias dos sumos sacerdotes, tinham um incentivo financeiro para rejeitar os animais que os peregrinos traziam de casa. Por quê? Porque dentro do complexo do templo existia um mercado oficial onde você podia comprar animais pré-aprovados para o sacrifício. E os preços desse mercado eram controlados por quem? Pelas mesmas famílias sacerdotais que controlavam os inspetores. O Talmud preserva um registro extraordinário. Rabi Shimon ben Gamaliel ficou tão indignado com o preço das pombas no templo que interveio publicamente e o preço caiu de 1 denário de ouro para 1/4 de denário de prata, uma redução de mais de 90% num único dia. Isso significa que antes da intervenção, o preço estava inflacionado em mais de 90%. E as pombas eram o sacrifício dos pobres, das mulheres após o parto, dos leprosos curados que precisavam de certificação ritual para voltar à sociedade. Os mais vulneráveis pagavam o preço mais alto. Quando Jesus virou as mesas dos cambistas no templo, ele não teve um ataque de raiva aleatório. Ele atacou cirurgicamente o ponto exato onde a exploração era mais brutal. As mesas dos cambistas, porque havia outro detalhe perverso. O templo não aceitava moeda romana. A moeda com o rosto do imperador era considerada idolatria. Então, todo peregrino era obrigado a trocar seu dinheiro por moeda do templo, o shekel de Tiro, e os cambistas cobravam uma taxa de câmbio que variava entre 4% e 8%, em cima de preços já inflacionados. Era um funil de extração que começava no portão e terminava no altar. E o sangue. Precisamos falar sobre o sangue porque é impossível entender o templo sem entender a escala industrial do que acontecia ali. O altar principal ficava no pátio dos sacerdotes, uma plataforma de pedra com 4,5 metros de altura e quase 15 metros de largura. No topo havia 4 chifres, protuberâncias nos cantos onde o sangue era aspergido. Na base do altar, canais escavados na pedra coletavam o sangue e o direcionavam para um sistema de drenagem que passava por debaixo do pátio e desaguava no Vale do Cédron. Em dias normais, dezenas de animais eram sacrificados. Em dias de festa, milhares. O Mishnah, a compilação da lei oral judaica, descreve o procedimento com uma precisão clínica que revela a rotina. O sacerdote segurava o animal, cortava a jugular e a carótida com uma faca afiada sem serrilha. Recolhia o sangue em uma bacia de prata ou ouro. Passava a bacia para outro sacerdote que a aspergava na base do altar, enquanto um terceiro já estava esfolando o animal e separando as partes que seriam queimadas das que seriam dadas aos sacerdotes como pagamento. Era uma linha de montagem, eficiente, rápida, praticada milhares de vezes até virar movimento automático. O cheiro era algo que nenhum texto consegue transmitir completamente.
mas vários tentam. Gordura queimando sobre pedra quente, sangue fresco no ar seco, incenso, uma mistura específica de 11 especiarias cuja fórmula era guardada como segredo de Estado, queimando no altar de ouro dentro do santuário, lã molhada de suor animal, esterco, e sobre tudo isso, o som, mugidos, balidos, o canto dos levitas em coro, trombetas de prata tocando em momentos rituais específicos, o murmúrio de centenas de sacerdotes recitando bênçãos. Se você fechasse os olhos dentro do complexo do templo, seria um assalto total aos sentidos. E era exatamente assim que deveria ser. O templo era projetado para esmagar você com a presença de Deus. Ou pelo menos, com a presença do poder que alegava representar Deus. E havia uma câmara no coração de tudo isso que era o lugar mais sagrado do planeta. O Santo dos Santos, em hebraico, Kodesh HaKodashim. Um cubo perfeito de 10 metros por 10 metros por 10 metros, separado do resto do templo por uma cortina. Na verdade, 2 cortinas, tecidas com fios de azul, púrpura e escarlate, com bordados de querubins. Essa cortina tinha, segundo o Talmud, a espessura de um palmo, cerca de 8 centímetros, e era tão pesada que supostamente 300 sacerdotes eram necessários para movê-la quando precisava ser lavada. Pode ser exagero rabínico, mas o ponto é claro, aquela barreira era impenetrável. Dentro do Santo dos Santos, no primeiro templo de Salomão, ficava a Arca da Aliança. Mas no segundo templo, o templo que existia na época de Jesus, a arca já tinha desaparecido. O cômodo estava vazio. Uma rocha nua no chão, chamada de Even HaShetia, a pedra fundamental, marcava o lugar onde a arca deveria estar. O lugar mais sagrado da religião mais antiga do mundo monoteísta era, na prática, um quarto vazio com uma pedra no chão. E apenas uma pessoa podia entrar ali, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. Ele entrava sozinho, com o incenso queimando para criar uma nuvem de fumaça que, teoricamente, o impedia de ver a presença divina diretamente, porque ver Deus significava morrer. Segundo a tradição, os outros sacerdotes amarravam uma corda em seu tornozelo, caso ele morresse lá dentro e precisasse ser puxado para fora sem que ninguém mais entrasse. A tensão daquele momento era absoluta. Todo o povo esperava em silêncio no pátio externo. Se o sumo sacerdote saísse vivo, significava que Deus havia aceito a expiação do povo por mais um ano. Se não saísse, mas ele sempre saía, pelo menos nos registros que temos, a implicação seria catastrófica. Agora, mantenha tudo isso na sua cabeça. O sangue, o ouro, o incenso, a cortina impenetrável, o quarto vazio, o sumo sacerdote com a corda no tornozelo, e leia Mateus 27, versos 51. No momento da morte de Jesus na cruz, o texto diz: "E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. De alto a baixo, não de baixo para cima, como se mãos humanas o tivessem puxado. De alto a baixo, como se algo ou alguém tivesse rasgado aquela barreira de cima. A parede entre o sagrado e o profano, entre Deus e a humanidade, entre o puro e o impuro, rasgada." Você pode ler isso como metáfora. Você pode ler como evento literal. Mas em qualquer leitura, a mensagem é a mesma. O sistema acabou. O monopólio da mediação entre Deus e o ser humano, controlado por uma elite sacerdotal que cobrava pelo acesso, foi declarado obsoleto em um único gesto cósmico. E se você acha que essa declaração não teve consequências práticas, espera, porque o que aconteceu nos 40 anos seguintes transformou o mundo. Mas antes de chegar lá, precisamos falar sobre algo que afetava metade da população e que raramente aparece nos sermões ou nos documentários: a vida das mulheres. Porque se a vida era dura para os homens naquela época,
para as mulheres era um universo paralelo de restrições que a maioria de nós sequer consegue imaginar. Uma mulher na Judéia do primeiro século existia legalmente como propriedade, primeiro do pai, depois do marido. Ela não podia testemunhar em tribunal. Seu testemunho era considerado tão confiável quanto o de um escravo ou de uma criança. Ela não podia iniciar um divórcio. Apenas o homem tinha esse direito. Ela não podia herdar propriedade, exceto em circunstâncias muito específicas onde não houvesse herdeiros homens. Sua educação formal na Torá era, na melhor das hipóteses, limitada. Rabi Eliezer, um dos grandes mestres do primeiro século, declarou sem rodeios: quem ensina a Torá à sua filha é como se lhe ensinasse obscenidade. Pense no peso dessa frase. O texto sagrado, o texto que definia a identidade de todo o povo, era considerado perigoso demais para metade da população. O casamento acontecia cedo. Uma menina podia ser prometida em casamento a partir dos 12 anos e meio. Na prática, a maioria se casava entre 13 e 15 anos. O noivo era geralmente mais velho, entre 18 e 25. E o casamento não era uma escolha da mulher. Era uma negociação entre o pai da noiva e o futuro marido, envolvendo um preço, o mohar, pago pelo noivo à família da noiva. Não era compra no sentido moderno, mas era uma transação. E a virgindade da noiva era uma condição contratual. Deuteronômio 22 detalha o que acontecia se o marido alegasse que a noiva não é virgem. Os pais dela tinham que apresentar a prova da virgindade, o lençol da noite de núpcias, perante os anciãos da cidade. Se a prova não fosse satisfatória, a mulher podia ser apedrejada na porta da casa do pai. Esse era o mundo em que Maria, mãe de Jesus, recebeu o anúncio de que ficaria grávida antes do casamento. Não era um inconveniente social. Era uma sentença de morte potencial. Quando José considera deixá-la secretamente em Mateus 1, ele está literalmente salvando a vida dela ao não expor a situação publicamente. A história do Natal ganha contornos completamente diferentes quando você entende o que estava em jogo. E no dia a dia, a mulher trabalhava mais horas que qualquer homem da casa. Ela acordava antes de todos para acender o forno e preparar o pão. Ela carregava água. E carregar água significava caminhar até a fonte ou cisterna mais próxima, encher cântaros de barro que pesavam entre 15 e 20 quilos cheios, e equilibrá-los na cabeça ou no quadril no caminho de volta, às vezes mais de uma vez por dia. Ela moía o grão manualmente em um moinho de pedra, 2 pedras circulares, uma sobre a outra, giradas por horas, até transformar trigo em farinha. Arqueólogos encontraram esses moinhos em praticamente todas as casas escavadas, e análises dos esqueletos de mulheres do primeiro século mostram desgaste severo nas articulações dos joelhos, quadris e ombros, marcas de uma vida inteira de trabalho repetitivo e pesado. Ela fiava lã, tecia tecido, costurava roupas, ela cuidava dos filhos. E com uma taxa de mortalidade infantil em torno de 30%, cuidar de filhos significava também enterrar filhos. Uma mulher típica do primeiro século poderia ter 6 a 9 gestações ao longo da vida e ver 3 ou 4 dessas crianças morrerem antes dos 5 anos. Tenta absorver isso. A dor de perder um filho, que hoje, felizmente, é uma exceção trágica, era para aquelas mulheres uma probabilidade estatística que se repetia várias vezes ao longo da vida. É nesse contexto que a atitude de Jesus em relação às mulheres se torna não apenas incomum, mas revolucionária, a ponto de ser escandalosa. Ele falava com mulheres em público, algo que um rabino respeitável simplesmente não fazia. O Talmud registra a opinião dominante. Não fale demais com uma mulher, nem mesmo com sua própria esposa, quanto mais com a esposa de outro. Os discípulos ficaram admirados. A palavra grega é etalmazon,
que carrega um tom de choque quando encontraram Jesus conversando sozinho com a mulher samaritana no poço, em João 4. Ele não só falava com mulheres, ele as ensinava. A cena de Maria sentada aos pés de Jesus em Lucas 10, ouvindo sua palavra, usa a expressão técnica para um discípulo recebendo instrução de um mestre. Maria não estava apenas escutando uma conversa, ela estava na posição formal de discípula. E quando Marta reclama que Maria deveria estar na cozinha, Jesus responde que Maria escolheu a melhor parte. Ele validou publicamente o direito de uma mulher de estudar em vez de servir. Num mundo onde ensinar Torá a uma mulher era comparado a ensinar obscenidade, essa cena é uma bomba. E havia mulheres que financiavam o ministério inteiro de Jesus. Lucas 8, versos 2 e 3. Lista seus nomes: Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com seus bens. Essa frase é fácil de ler rápido e não perceber o que está dizendo. Mulheres ricas, algumas conectadas ao poder político, estavam usando seus próprios recursos financeiros para sustentar um rabino itinerante e seus seguidores. Em uma sociedade onde mulheres não controlavam dinheiro, essas mulheres não só tinham recursos, como os direcionavam para um movimento religioso que desafiava o establishment. E são mulheres que estão ao pé da cruz, quando todos os discípulos homens fugiram. São mulheres que vão ao túmulo no domingo de manhã. E no detalhe mais subversivo de todos, é a uma mulher, Maria Madalena, que o Cristo ressurreto aparece primeiro e ordena: vai e diz aos meus irmãos. Ele transforma uma mulher cujo testemunho não era aceito em tribunal, na primeira testemunha e mensageira da ressurreição. Se os autores dos evangelhos estivessem inventando a história, jamais teriam escolhido uma mulher como primeira testemunha. Teria destruído a credibilidade do relato no mundo antigo. O fato de que mantiveram esse detalhe é, para muitos historiadores, um dos argumentos mais fortes de que estavam registrando o que realmente aconteceu, porque era embaraçoso demais para ser inventado. Agora, vamos mudar de direção completamente e falar sobre algo que vai parecer mundano, mas que revela mais sobre aquele mundo do que qualquer templo ou teologia: a comida. Porque a relação daquelas pessoas com a comida era fundamentalmente diferente de tudo que conhecemos. Hoje, comida é abundância, é escolha, é abrir um aplicativo e ter 40 restaurantes na tela. 2000 anos atrás, comida era ansiedade, era incerteza, era a pergunta que dominava cada dia. Vai ter o suficiente? A dieta básica era o que os historiadores chamam de tríade mediterrânea: pão, azeite e vinho. Esses três itens compunham entre 60% e 70% de todas as calorias consumidas. Pão de cevada, não trigo, porque cevada era mais barata e mais resistente à seca, era o alimento principal. Amassado com farinha grossa, assado no tabum, duro o suficiente para quebrar um dente se ficasse velho. Quando Jesus diz: "Eu sou o pão da vida", ele está escolhendo o símbolo mais universal, mais básico e mais essencial daquela cultura. Não é luxo, é sobrevivência. O azeite era o segundo pilar, mas não pense em azeite extra virgem prensado a frio em garrafa escura. O azeite do primeiro século era gordo, turvo, com um sabor forte que variava enormemente de safra para safra. E não era usado apenas na comida. Era combustível para as lâmpadas, a única iluminação noturna disponível. Era remédio, aplicado em feridas como antisséptico rudimentar. Era cosmético, passado na pele e no cabelo como hidratante e protetor solar. Era moeda de troca. Um olival era o ativo mais valioso que uma família podia ter, e levava entre 15 e 20 anos até que uma oliveira jovem produzisse frutos em quantidade comercial. Plantar uma oliveira era um investimento feito não para você, mas para seus filhos. Quando Jesus orou no Monte das Oliveiras na noite antes de sua morte,
Ele estava cercado por árvores que representavam gerações de cuidado, investimento e esperança familiar. Algumas daquelas oliveiras podem ter sido plantadas por bisavós de pessoas que estavam vivas naquela noite. E o vinho? O vinho não era bebida social ou luxo, era necessidade calórica e, mais importante, sanitária. A água disponível na maioria das aldeias vinha de cisternas que coletavam água da chuva ou de fontes naturais que frequentemente estavam contaminadas. O vinho, mesmo diluído como era costume, tinha propriedades antimicrobianas que tornavam a água mais segura para beber. A proporção padrão era entre 2 e 3 partes de água para uma de vinho. Beber vinho puro, sem diluir, era considerado comportamento de bárbaro, algo que gregos e romanos associavam a povos que consideravam selvagens. Quando Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná, ele não está proporcionando um luxo, ele está fornecendo uma necessidade básica. E o detalhe de que era vinho bom, o mestre de cerimônia diz: "Você guardou o melhor vinho para o final." É significativo, porque vinho bom significava uvas saudáveis, significava uma boa colheita, significava bênção divina na mentalidade da época. O milagre não era apenas prático, era simbólico de abundância em um mundo de escassez crônica. Carne era rara, brutalmente rara. Esqueça a ideia de comer carne todo dia ou mesmo toda semana. Para a maioria da população, carne aparecia na mesa em ocasiões específicas: festas religiosas, casamentos, nascimentos, um cordeiro assado na Páscoa, um cabrito em uma celebração familiar. Fora dessas ocasiões, a proteína vinha de leguminosas, lentilhas, grão de bico, favas e, para quem vivia perto do Mar da Galileia, peixe. Peixe salgado e seco era o fast food do primeiro século. Podia ser transportado, armazenado por semanas e reconstituído com água antes de comer. É quase certamente o tipo de peixe que Jesus multiplicou junto com os pães para alimentar as multidões. Não era peixe fresco grelhado, era peixe seco e salgado, portátil, durável e barato. E a multiplicação de pães e peixes, quando você entende o contexto alimentar, não é apenas impressionante pela escala, é devastadora pela mensagem. Em um mundo onde a fome era uma ameaça constante, onde cada pedaço de pão representava horas de trabalho, onde famílias inteiras viviam na margem entre o suficiente e a fome, alguém multiplicar comida era o milagre definitivo. Não curar uma doença, não acalmar uma tempestade, comida. Porque no final do dia, antes de qualquer teologia, antes de qualquer debate sobre pureza ritual, antes de qualquer discussão sobre o Messias, a pergunta mais urgente e mais humana era sempre a mesma: o que vamos comer amanhã? E essa pergunta, o que vamos comer amanhã, nos leva a algo que controlava tudo: as estações. Porque a vida 2000 anos atrás não era governada por relógios ou calendários de escritório. Era governada pela chuva. Israel tem 2 estações: a estação seca, de abril a outubro, e a estação das chuvas, de novembro a março. E tudo, absolutamente tudo, girava em torno dessa divisão. A chuva precoce de outubro e novembro amolecia o solo para o plantio. A chuva tardia de março e abril encharcava a terra uma última vez antes da colheita. Se a chuva precoce atrasasse, o plantio atrasava e a colheita diminuía. Se a chuva tardia não viesse, os grãos secavam antes de amadurecer. Uma única estação ruim significava fome. 2 estações seguidas significavam catástrofe. Não existia reserva estratégica de grãos. Não existia importação rápida. Não existia rede de segurança. Você dependia totalmente, completamente, absolutamente do céu. E quando a Bíblia fala de Deus controlando a chuva, de Deus abrindo e fechando os céus, isso não é poesia. É a descrição de quem controla se você e seus filhos vão comer ou não no próximo ano. A oração por chuva não era devoção abstrata, era desespero.
Era a coisa mais prática e mais urgente que uma pessoa podia pedir. E era exatamente por isso que o calendário religioso judaico estava costurado às estações agrícolas de uma forma que nós, hoje, perdemos completamente. A Páscoa, Pesach, caía na primavera, no início da colheita da cevada. 7 semanas depois vinha Shavuot, Pentecostes, celebrando a colheita do trigo. E no outono, Sukkot, a festa dos tabernáculos, marcava o fim da colheita das frutas, do azeite e do vinho. As 3 grandes festas de peregrinação, os 3 momentos em que todo homem judeu deveria subir a Jerusalém, coincidiam exatamente com os 3 momentos agrícolas mais críticos do ano. Religião e sobrevivência eram a mesma coisa. Agradecer a Deus e agradecer pela comida era um único gesto. E quando você entende isso, entende por que o dízimo, a entrega de 10% da produção ao templo, não era sentido como doação generosa. Era sentido como imposto, porque era imposto. E sobre ele se empilhavam outros. A terumá para os sacerdotes, o maaser para os levitas, o maaser sheni, que devia ser gasto em Jerusalém durante as festas, e a cada 3 anos o maaser ani para os pobres. Somando tudo, um agricultor judeu entregava entre 20% e 30% de sua produção em obrigações religiosas, além dos impostos romanos. E os impostos romanos não eram leves. Roma cobrava o tributum soli, imposto sobre a terra, e o tributum capitis, imposto por cabeça. Havia taxas de pedágio nas estradas, taxas sobre mercadorias nos portos, taxas sobre vendas nos mercados. E quem coletava esses impostos? Os publicanos, os cobradores de impostos que aparecem nos evangelhos como sinônimo de pecadores. E havia uma razão para esse ódio. O sistema romano funcionava por arrendamento. Roma leiloava o direito de cobrar impostos de uma região. E o publicano que arrematava o contrato podia cobrar o que quisesse acima da cota oficial, ficando com a diferença. Era um sistema que incentivava a extorsão. Zaqueu, o publicano baixinho que subiu na árvore para ver Jesus, em Lucas 19, era rico. O texto diz isso explicitamente. E ele era rico porque tinha passado anos extraindo o máximo possível de seus compatriotas em nome de Roma. Quando ele diz, dou a metade dos meus bens aos pobres e, se extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais, ele está confessando um sistema inteiro. Sua casa inteira cabe dentro do banheiro de um apartamento moderno. E você divide esse espaço com 5, 6, às vezes 10 pessoas. Essa era a realidade de quase todo ser humano que viveu na terra de Israel há 2000 anos. Não era poesia. Não era o cenário limpo e iluminado que você vê nos filmes. Era suor, era fome, era poeira que entrava nos olhos e nunca saía. Mas o mais impressionante não é a dureza. É como essas pessoas construíram uma civilização inteira nessas condições. Uma civilização que gerou um livro que 4 bilhões de pessoas ainda leem hoje. Como eles faziam isso? Como era de verdade viver naquela época? A resposta vai mudar completamente a forma como você lê a Bíblia. Vamos começar pelo básico, aquilo que todo ser humano precisa antes de qualquer outra coisa, um lugar para morar. E é aqui que a primeira surpresa aparece. Se você imagina as casas da época de Jesus como casinhas de pedra com janelas e portas de madeira, tipo uma aldeia europeia em miniatura, apague essa imagem agora. A casa típica de um camponês galileu, e estamos falando de 90% da população, era feita de pedras empilhadas sem argamassa, com lama enfiada nos vãos para tapar os buracos. O teto não era de telha. Era um emaranhado de galhos, palha e uma camada grossa de barro compactado que precisava ser refeito todo ano antes da estação das chuvas. Lembra daquela história no Evangelho de Marcos, capítulo 2, em que os amigos de um paralítico abrem um buraco no teto para descer o homem até Jesus? Parece um ato absurdo, quase vandalismo.
Mas quando você entende que o teto era basicamente uma crosta de barro sobre gravetos, faz todo o sentido. Dava para abrir um buraco daquele com as mãos em menos de 10 minutos. A maioria dessas casas tinha um único cômodo, para tudo: cozinhar, dormir, comer, orar, criar os filhos e, preste atenção, abrigar os animais à noite. Não era metáfora. Escavações arqueológicas em Cafarnaum, a cidade onde Jesus estabeleceu sua base de ministério, revelaram que as casas tinham um desnível no piso. A parte mais alta, elevada uns 30 centímetros, era onde a família dormia. A parte mais baixa, junto à entrada, era onde as cabras e ovelhas ficavam durante a noite. O calor dos animais ajudava a aquecer o ambiente nas noites frias do inverno galileu, que podia chegar a 5 graus. Em troca, a família respirava a noite inteira o cheiro de esterco fresco. Esse era o acordo. E ninguém reclamava, porque a alternativa era congelar. As janelas eram pequenas quando existiam. Algumas casas simplesmente não tinham. A escuridão era total depois que o sol se punha, a menos que você pudesse se dar ao luxo de acender uma lamparina de azeite. E azeite custava caro. Então a maioria das famílias vivia no ritmo do sol. Acordava com ele, dormia com ele. Sem exceção, sem negociação. Agora imagine a cena. Você sai dessa casa antes do amanhecer. O vilarejo inteiro já está se movendo. Crianças pequenas correm descalças pela terra. Mulheres carregam jarros de cerâmica na cabeça em direção à fonte de água mais próxima. E essa caminhada podia levar 30 minutos em cada direção. 30 minutos de ida, 30 de volta com um jarro de 15 quilos equilibrado na cabeça. E isso era feito pelo menos 2 vezes por dia. Sem água encanada, sem poço no quintal. A água era um evento, um esforço, uma missão que consumia horas e definia o dia inteiro da mulher. E aqui entra um detalhe que poucos percebem. Lembra da história de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, no Evangelho de João, capítulo 4? O texto diz que ela foi buscar água ao meio-dia, na hora mais quente, e as outras mulheres iam de manhã cedo. Porque ela ia no calor do meio-dia, porque ela era socialmente rejeitada, tinha tido 5 maridos e vivia com um homem que não era seu marido. As outras mulheres não queriam ela por perto. A ida ao poço não era só logística, era o evento social do dia, o equivalente antigo do grupo de WhatsApp bairro. Ir ao poço era onde as mulheres trocavam notícias, fofocas, informações sobre nascimentos e mortes. Ser excluída desse momento significava ser cortada da comunidade inteira. Quando você entende isso, a conversa de Jesus com aquela mulher ganha uma dimensão completamente diferente. Ele não estava só oferecendo água espiritual, ele estava quebrando um isolamento social que provavelmente durava anos. Se esse tipo de detalhe está mudando a forma como você vê essas histórias, comente. Eu não sabia. Porque a maioria das pessoas lê a Bíblia sem fazer ideia do mundo real que existia por trás daquelas palavras. Agora, vamos falar de comida. E aqui é onde a diferença entre o mundo antigo e o nosso fica brutal. Você provavelmente tomou café da manhã hoje. Talvez pão, talvez fruta, talvez ovos. 2000 anos atrás, o café da manhã simplesmente não existia como conceito para a maioria das pessoas. A primeira refeição do dia era no meio da manhã, depois de já ter trabalhado por 3 ou 4 horas. E o que era essa refeição? Pão. Só pão. Às vezes com um pouco de azeite para molhar, às vezes com azeitonas. Nos bons dias, um pedaço de queijo de cabra. A carne era tão rara que muitas famílias só comiam carne de verdade em festas religiosas, 3 vezes por ano, se tanto. O pão era o centro absoluto da alimentação. Não era um acompanhamento, era a refeição. O trigo e a cevada eram os 2 grãos que sustentavam toda a civilização. E a cevada era considerada comida de pobre, mais barata, mais grossa, menos saborosa. Quando Jesus multiplicou os pães em João capítulo 6, o texto diz especificamente que eram pães de cevada.
Aquele detalhe não é acidental. Os evangelistas estão dizendo que a multidão que seguia Jesus era gente pobre. Gente que comia o pão mais barato disponível. E preparar esse pão era um trabalho insano. Não existia padaria na esquina. Cada família, e na prática cada mulher, precisava fazer o pão do zero todo santo dia. Isso significava moer o grão na mão, usando duas pedras circulares chamadas de mó. Uma pedra em cima da outra, girando, triturando grão por grão. Escavações em aldeias galileias encontraram essas pedras em praticamente todas as casas. Cada uma pesava entre 15 e 20 quilos. E moer farinha suficiente para alimentar uma família de 6 pessoas levava entre 2 e 3 horas. Isso antes de amassar, fermentar e assar. Jesus menciona essa mó 2 vezes nos evangelhos. Em Mateus, ele diz: 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Em Marcos, ele fala de amarrar uma pedra de moinho no pescoço de alguém e jogar no mar. Para nós, essas são metáforas. Para quem ouvia, era a coisa mais concreta do mundo. Era o objeto mais pesado e mais presente dentro de cada casa. Era como se alguém hoje dissesse: amarrem uma geladeira no pescoço dele. Todo mundo entenderia o peso. Agora pensa no cardápio completo de uma família comum. Pão de cevada, azeitonas, lentilhas, grão de bico, figos secos, tâmaras e, quando a estação permitia, pepinos, cebolas e alho. Peixe aparecia com mais frequência nas comunidades ao redor do Mar da Galileia. E não por acaso, vários discípulos de Jesus eram pescadores. Peixe salgado e seco era uma das poucas proteínas acessíveis para quem não era rico. Já a carne de boi ou cordeiro, luxo absoluto. Um cordeiro custava o equivalente a várias semanas de trabalho. Quando o pai do filho pródigo mandou matar o novilho gordo na parábola de Lucas 15, o impacto para quem ouvia era enorme. Aquele pai não estava simplesmente fazendo um churrasco. Ele estava gastando o equivalente a 1 mês inteiro de renda da família para celebrar a volta de um filho que tinha desperdiçado tudo. A extravagância era o ponto. E o vinho. Sim, todo mundo bebia vinho. Inclusive crianças, mas não pelo prazer, pela necessidade. A água disponível na maioria dos lugares era contaminada, sem tratamento, sem filtragem, sem cloro. O álcool no vinho funcionava como um purificador básico. Era mais seguro beber vinho diluído do que água pura. Quando Paulo escreve a Timóteo em 1 Timóteo, não beba somente água. Use um pouco de vinho por causa do seu estômago. Ele não está prescrevendo álcool recreativo, está dando um conselho médico. A água estava te deixando doente, o vinho te mantinha vivo, mas aqui é onde a vida cotidiana começa a revelar algo que os filmes nunca mostram: a doença. 2000 anos atrás, a expectativa de vida média estava entre 30 e 35 anos. Não porque as pessoas não podiam viver mais. Se você sobrevivesse à infância, tinha chance de chegar aos 50 ou 60. O problema era que 1 em cada 3 crianças morria antes dos 5 anos. Infecções intestinais, disenteria, parasitas, febres, sem antibióticos, sem água tratada, sem a menor noção de microbiologia. Uma diarreia que hoje se resolve com soro caseiro matava bebês em 2 dias. Pense nisso. Em uma família típica de 6 ou 7 filhos, 2 ou 3 morriam na infância. Toda mãe carregava essa realidade. Toda família convivia com a morte de crianças como parte normal da existência. Quando Jesus diz em Marcos: "Deixem vir a mim as crianças", ele está falando em um mundo onde crianças eram as criaturas mais vulneráveis e mais descartáveis da sociedade. Elas não tinham status jurídico, não tinham proteção especial, e muitas simplesmente não sobreviviam. O fato de Jesus parar tudo para dar atenção a elas era revolucionário. Não era fofura, era subversão. E quando a doença chegava em um adulto, as opções eram quase nenhuma.
Não existiam médicos como conhecemos. Existiam curandeiros que misturavam ervas, superstição e oração. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, conta a história de uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. 12 anos. E tinha gasto tudo que tinha com médicos que só pioraram sua condição. Isso não é exagero literário. Isso era a medicina do primeiro século. Cataplasmas de ervas desconhecidas, rituais de purificação, poções feitas com ingredientes que iam de alho triturado até excrementos de animais.